vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo mais ou menos? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje o caso é de duas irmãs, Raya e Sakina. A Raya nasceu em 1875 e a Sakina nasceu em 1885. Elas nasceram numa família muito humilde que morava no Alto Egito. A família dela era uma família muito complicada, porque o pai foi embora, a mãe era uma mãe extremamente narcisista e também não se importava com eles, assim, a ponto de não ir atrás de comida para eles, que eles sempre teve que se virar para poder conseguir as coisas. Elas tinham um irmão mais velho, só que esse irmão também ele era um pouco conturbado, ele vivia saindo do desemprego, vivia desempregado, e logo novinha, a Raya e a Sakina, elas precisaram começar a trabalhar. Elas começaram a trabalhar como garçonete em alguns cafés, restaurantes e até vendendo legumes assados para poder ajudar em casa. Só que não era o suficiente. E a Sakina então resolveu vender o seu corpo. Ela resolveu se prostituir para poder manter a casa na questão do quesito de dinheiro. A mãe delas, quando ela resolvia fazer alguma coisa, ela roubava e ainda levava as meninas junto para poder ajudar ela nos roubos. A Sakina acabou cansando dessa vida, né? E ela conheceu um homem e acabou se casando com esse homem. Só que logo aconteceu o quê? O divórcio. E assim que ela se divorciou do primeiro marido, ela conheceu outro homem. Que esse homem, ela se apaixonou loucamente por ele e resolveu fugir para a cidade de Tanta junto com esse rapaz. Só que também não durou muito o relacionamento e logo acabou. E para ela poder se manter ali naquela nova cidade que ela fugiu com o rapaz, ela teve que vender o seu corpo novamente. Que ela, enfim, ela não arrumava emprego, então ela resolveu se prostituir novamente. E enquanto isso tudo acontecia, a Raya, que é a mais velha, ela continuava no mesmo lugar, morando no mesmo lugar. Ela se casou, só que logo assim que ela se casou, o marido dela faleceu. E ela casou com o irmão do marido dela. Ou seja, ela casou com o cunhado dela. O cunhado dela se chamava Hasabi. Eles se casaram e tiveram uma filha. Mas enquanto isso acontecia na vida da Raya, a Sakina, ela continuava tendo muitas dificuldades. E em 1913, a Sakina, ela ficou internada no hospital para tratar uma IST. E lá ela conheceu seu segundo marido, o Hamad. Acho que é assim que fala, gente. Eles se casaram, só que em 1914 o mundo inteiro foi abalado pelo quê? Primeira Guerra Mundial. Então o Hamad ele precisou ir para a guerra, né, para poder ajudar ali as tropas britânicas. Então ele foi para a guerra. Então a Sakina ela ficou lá sozinha. E ele voltava muitas poucas vezes para casa. A primeira vez que ele voltou para casa, ele descobriu que a Sakina estava se prostituindo novamente. A segunda vez que ele voltou para casa, ele descobriu que a Sakina estava morando com outro homem, o Mohammed. Então, a Sakina ela exigiu o divórcio pro Hamad. Ele deu o divórcio para ela, tá? Naquela época, se ele quisesse, ele podia até mandar prender ela e ela ser, enfim, julgada por traição, mas ele não quis, tá bom? Ele simplesmente deu o divórcio para ela e sumiu. Então, a Sakina casou com Mohammed, que era o homem que ela estava morando junto. E assim ela estava no seu terceiro casamento. E último. As coisas começaram a ficar meio difícil para Raya. Então a Raya e o Hasabi, o marido dela, decidiram ir morar com a Sakina, porque onde a Sakina estava morando no momento
era melhor para trabalho, enfim. E aonde a Sakina estava morando agora que ela tinha se casado com Mohammed? Em Alexandria. Gente, naquela época, pessoas que eram do Alto Egito, né, em Alexandria, não tinha valor nenhum. Eles eram a mesma coisa que nada, entendeu? As pessoas contratavam eles para trabalhar em Alexandria, pagando menos do que os que são de lá. Eles eram maltratados por conta de onde que eles vinham, entendeu? Só que a guerra estourando, o marido da Raya e da Sakina precisou ir também para a guerra. Então, com os maridos indo para a guerra, elas precisavam de uma forma para se sustentar. Então, elas tiveram a ideia que próximo onde elas moravam tinha um acampamento de soldados britânicos. Então, o que os soldados queriam? Bebidas e garotas. Então, o que elas fizeram? Elas abriram um bordel. Só que naquela época os bordéis eles não eram ilegais. Porém, você tinha que fazer a papelada, pagar imposto para poder abrir o seu bordel, né? E as irmãs, elas não queriam pagar imposto e elas não queriam lidar com papeladas. Então, elas abriram esse bordel ilegalmente, tá? E elas colocaram esse nome desse bordel de acampamento, por conta dos soldados que tinham perto do bordel. Elas lucraram absurdamente bem. Elas cuidaram daquele negócio durante 3 anos, foram só lucros. E por conta delas não ter que pagar impostos, enfim. Então elas colocaram garotas de uma classe um pouco mais alta ali para trabalhar com elas. Então o lucro cada vez só aumentava. E como que as pessoas viam que aquelas garotas que trabalhavam para ela era de classe um pouco mais alta, eram através das joias. Quanto mais ouro você usava, mais de classe alta você era. Então, o bordel dela acabou enchendo, assim, sabe? Tendo muitos clientes, porque além dos soldados, ainda tinha as outras pessoas que interessavam na garota também. Então, eles tinham um lucro absurdo. Só que, no fim de 1918, o que acontece? Acaba a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo feliz por conta da guerra ter acabado, exceto a Raya e a Sakina. Por quê? A maior parte dos clientes delas eram os soldados. Então, com a guerra acabando, os soldados foram embora e a clientela diminuiu muito. E com o fim da guerra, o que aconteceu? A volta do Mohammed e do Hassan, os maridos. Eles logo já começaram a entrar no meio dos negócios e elas se sentiram completamente frustradas por conta que, como assim a gente cuidou do negócio durante 3 anos, lucramos super bem, agora vocês chegam e vão querer tomar conta? E tomaram de conta lá dos negócios. Mas o que aconteceu? A polícia descobriu que o bordel delas era ilegal. Então fecharam o bordel. E o que aconteceu? Elas precisavam de um lugar para poder manter o bordel delas aberto. E elas conheciam uma mulher que tinha um prédio de 2 andares. E o segundo andar do prédio dela estava vazio. Então, no primeiro andar funcionava um restaurante, uma lanchonete, que também vendia haxixe. Só coisa boa. E no segundo andar, elas resolveram colocar o bordel delas para funcionar. Só que como ali era menor, o espaço era bem menor, com o fim da guerra, os soldados indo embora, a clientela diminuiu, então os lucros diminuíram. As garotas que trabalhavam para ela, era 50% delas e 50% da Raya e da Sakina. Então, as meninas começaram a ter poucos clientes e, igual eu falei, elas chamavam a atenção dos homens com joias, com ouro, entendeu? Então, elas precisavam comprar mais joias, mais ouros para poder chamar a atenção de mais clientes. Então, elas começaram a pegar dinheiro emprestado com a Raya e a Sakina para poder comprar as joias. Só que tinha poucos clientes.
Então, elas não conseguiam pagar a Raya e a Sakina. Então, a Raya e a Sakina, além dos serviços com os homens que elas faziam, elas teve que começar a fazer outros tipos de serviço também. Braçais, entendeu? Limpeza, enfim. Então, ali começou a virar um ambiente muito hostil. Só que não demorou muito também pra onde ela tinha aberto o bordel novamente, ser descoberto pela polícia. Então elas tiveram que fechar novamente. Então elas resolveram fazer o bordel na casa da Raya. Então, aí que as coisas começam a ficar mais complicadas. A polícia estava recebendo muitas denúncias dos vizinhos da Raya, falando que a casa da Raya estava saindo um cheiro horrível. A casa da Raya tinha muito cheiro de incenso. Quando questionada pelos vizinhos, ela falava que por conta do bordel, ela tinha que colocar os incensos para poder cobrir o cheiro de cigarro e de bebida que ficava no ambiente. Mas até que aí tudo bem. Só que os incensos não estavam dando jeito naquele cheiro de podre. Pra que o bordel não seja fechado novamente, a Raya e a Sakina fizeram um acordo com, eu acho que é Futuwawa o nome, que era uma gangue ali, uns mafiosos que tinha ali na região onde elas moravam. E eles cuidavam ali dos clientes, entendeu? Para os clientes não correr risco e deixar os vizinhos de boca calada. Só que por conta daquele cheiro de podre, os vizinhos começaram a fazer queixas para a polícia, porque o cheiro estava insuportável, né? Mas o que deixou os policiais mais em alerta com as irmãs foi que a Sakina foi expulsa da onde ela morava por conta de muito barulho que tinha ali no ambiente. Então ela foi despejada. E os proprietários do lugar da casa que ela morava resolveu reformar a casa antes de alugar novamente. E pediu para um sobrinho deles fazer essa reforma. Só que o sobrinho deles não enxergava muito bem. Então ele começou a tirar os assoalhos, né, as tábuas de madeira que era feito o assoalho. E quando ele começou a puxar, subiu um cheiro muito forte de podre. E conforme ele foi olhar assim, ele viu que tinha uma coisa estranha. Quando ele foi chegar mais perto, ele percebeu que era o braço de um cadáver. A polícia chegou lá rapidamente para resolver o que estava acontecendo. E quando foi feita essa denúncia, falaram que era a Sakina que morava ali antes. Então a polícia imediatamente já foi para a casa da Raya para poder investigar também o mau cheiro. E assim que eles começaram a investigar, eles estavam sentindo um cheiro muito forte vindo do assoalho. Então eles resolveram tirar novamente o assoalho ali, só que na casa da Raya. Quando foi tirado, eles acharam vários cadáveres de mulheres. Imediatamente as irmãs foram levadas para a delegacia. A polícia já conheciam as irmãs por conta que estava tendo um desaparecimento de muitas mulheres ali na região. E eram mulheres que a última vez que foram vistas ou foi com a Raya ou foi com a Sakina. Então as irmãs eram chamadas para depor direto na delegacia para poderem, né, saber o que aconteceu. E elas sempre se sapavam. E elas sempre se livravam das acusações contra elas, falando que não, que as meninas tinham trabalhado e depois tinham ido embora, enfim. Só que dessa vez foram encontrados corpos na casa delas. Quando foram interrogar a Sakina falando que ela não sabia o que tinha acontecido para ter aquele cadáver lá onde ela morava, que provavelmente já era da pessoa que morou antes dela e ficava, enfim. Só que quando foram interrogar a Raya, falaram pra Raya que encontraram um cadáver na casa da Sakina também, ela resolveu confessar tudo.
No outro dia, a imprensa saiu nos jornais falando uma dupla de irmãs assassinaram 17 mulheres. A maioria prostitutas. Só que naquela época simplesmente começaram a culpar as vítimas, falando que por conta delas serem mulheres, né, prostitutas, a culpa era delas, que elas tinham procurado aquilo. Quando as irmãs foram interrogadas por conta dos assassinatos, elas informaram que os maridos, o Mohammed e o Hassab, ajudavam nos assassinatos, e 2 dos mafiosos que ajudavam na segurança ali do ambiente. Eles foram pegos também pela polícia, e conforme foram interrogando eles, descobriram que eles eram apenas coadjuvantes. A Raya e a Sakina, que mandavam em tudo. Ainda mais a Raya, que a Raya decidia quem ia morrer, a hora que ia morrer e como ia morrer. As vítimas dela, além das funcionárias delas, né, que ficava devendo para elas ou fazia alguma coisa que elas não gostassem, ela simplesmente matava as funcionárias e pronto. Além das funcionárias, elas também matavam mulheres que elas viam passando na rua com muitas joias. Elas atraíam para dentro da casa, drogavam as mulheres e matavam, entendeu? Mas elas foram pegas, né? Enfim, quando chegou o julgamento, ficou o questionamento, porque nenhuma mulher tinha sido condenada à morte ainda naquela região. Então a população ficou se questionando ali se ia acontecer a pena de morte para elas duas ou se iam ser só apenas para os 4 homens que também estavam sendo julgados. Mas no final, o juiz determinou sentença de morte para os 6. E no dia 21 de dezembro de 1921, eles foram executados. As últimas palavras da Sakina foi que ela tinha feito coisas que nenhum homem teria capacidade de fazer. Essas mulheres eram extremamente violentas, cruéis. Elas matavam as vítimas à paulada, sufocando. E por conta disso, elas chamaram muita atenção da imprensa e rodou o mundo inteiro as notícias das irmãs que matavam. Por quê? Porque geralmente, assim, as mulheres matavam naquela época dando veneno para as pessoas. E elas não, elas matavam de forma violenta. E elas sendo a mandante de tudo, entendeu? Então elas ficaram muito famosas ali, pela região do Egito, enfim, pelo mundo inteiro. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu sei que eu andei meio assumida, mas agora eu tô tentando voltar com tudo aqui pro canal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então já deixa o like, já se inscreve aí no canal, me siga no Instagram, que sempre que sair vídeo novo eu aviso lá, tá bom? E me sigam também no TikTok, que eu vou deixar aqui pra vocês também, tá? Um beijo e tchau!